Oi, gente, eu sou Maria e esse é o canal Dona Maria. No episódio de hoje, eu convidei a Fê para conversar sobre violência obstétrica contra pessoas negras. E por que pessoas negras? Porque podem gestar todas as pessoas com útero, sejam homens trans, barrigas solidárias e outras possibilidades que estão no campo do possível que a gente ainda não conhece. Fê, a gente se conheceu num simpósio de assistência ao parto quando as duas se interessaram pelo caso da tenista norte-americana Serena Williams. Sim. E usamos esse caso para ilustrar o racismo na cena de nascimento. O que é que te chamou mais atenção nesse caso? Nossa, eu quero fazer um antes, porque a gente se interessou por esse caso sem se conhecer, sem fazer a menor ideia de que eu ia falar disso naquela palestra, que você ia apresentar aquela palestra usando esse caso como uma ilustração para o que ia ser dito. Então foi assim, um tipo, caraca, né? Assim, para mim foi uma sincronicidade, que era a minha primeira vez falando desse tema. O que me chamou a atenção no caso da Serena Williams, principalmente, foi que era o caso paradigmático para pensar a violência obstétrica contra pessoas negras fora de uma realidade de vulnerabilidade social, né? Porque a Serena Williams, no momento que isso aconteceu, ela já era multimilionária, tenista, famosa e tal. Mas eu cheguei na Serena Williams mais pelo que aconteceu na volta dela às quadras do que tinha acontecido com ela no parto. Eu fui descobrir a Serena Williams porque eu estava fazendo o vídeo que eu ia apresentar no seu parto e eu botei nesse vídeo o que tinha acontecido com ela, que ela voltava para as quadras depois dela ter vivido uma situação do parto que deixou ela com uma questão, que eu não lembro se ela chegou a ter trombose no parto, não lembro exatamente, e ela precisava de uma roupa de compressão, então ela vai para as quadras com um macacão preto em homenagem ao uniforme do Pantera Negra. E Roland Garros fala, não, aqui não, tem que jogar de sainha branca, roupinha branca. E aí a Nike faz uma propaganda de você pode tirar a roupa do herói, mas você nunca vai tirar o heroísmo da pessoa, alguma coisa nessa direção. Aí eu fui entender quem era a Serena Williams. Mas até então eu também nem sabia exatamente do caso da violência obstétrica. Então só para lembrar, para quem não se lembra, a Serena Williams foi submetida a uma cesariana de emergência e teve alguns desdobramentos como um quadro de embolia pulmonar. Ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo com o corpo dela, tentou avisar a equipe médica, mas foi ignorada. E aí eu acho que a gente se dá conta de que raça passa na frente, apesar da circunstância socioeconômica, né? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, que é o que vem antes, é classe ou raça, né? Até um debate dentro das militâncias de esquerda, que é, não, classe é sempre a primeira coisa, não todas as militâncias de esquerda, né? Vamos falar a verdade, mas que vão trocar uma ideia de que a questão é classe. Se a gente resolver, se todo mundo tiver acesso à mobilidade social, se a gente mudar o sistema, a gente não vai ter mais questões de violência, etc e tal. E, na verdade, esses casos vão lembrando pra gente que raça vem antes. Tem até a matéria que eu compartilhei com você ontem, que saiu recente, uma pesquisa nos Estados Unidos, de que bebês de mulheres negras ricas morrem mais do que bebês de mulheres brancas pobres nos Estados Unidos, né? A gente não tem essas pesquisas aqui, por que será? Mas, né, acho que isso vai relembrando pra gente que você tem uma questão que passa muito antes da pessoa ter grana, né? E passa também muito antes, porque eu acho que tem um lance do caso da Serena Williams, que é bem paradigmático, né? Que é a gente pensar que não é que os médicos que assistiram ela no parto eram ou maus profissionais ou que fizeram uma assistência inadequada de propósito, porque a gente fica imaginando que a violência obstétrica é só o cara que vai xingar a mulher na hora do parto, que vai dizer pra ela, no que vem você volta aqui, você vai ter mais 200 filhos, sei lá o quê. E na real, a gente esquece de pensar que tem um pedaço que tem super a ver com a formação dessas pessoas, né? Que não conseguem perceber, inclusive, quais são os sinais de que essa pessoa tá passando mal. Muito porque ela aprende sobre corpos brancos, sobre uma questão até mesmo biológica da coisa, né? Ela vai ter os livros deles, de estudo,
toda a anatomia que ele vai estudar é branca. Então isso vai atravessar na hora dessa assistência, né? Não, e é muito interessante pensar também, né, que isso vai emprestando para a gente conhecimento para pensar a raça desde uma radicalidade que não está habituada e pensar quais são os efeitos do racismo no corpo, quais são os efeitos do racismo para os adoecimentos psíquicos. Se a gente pensar no genocídio como um projeto, é muito importante que a gente possa colher dados dessa natureza também, né? Total. E acho que é importante você sair dessa ideia de que a violência vai ser só o ato que você já traduz como violência, né? E que não é como se o fato de você ter uma formação que ignora corpos negros, que não vai pensar sobre pele negra, que não vai pensar sobre adoecimentos da população negra, que a gente tem lá, o maior índice de morte materna de mulheres negras tem a ver com pressão alta, tem a ver com os riscos e o quanto que ela é mal aferida durante o pré-natal. Então você tem uma coisa que a gente precisou aprender ali sobre a população negra, mas para isso eu preciso considerar essas pessoas como pessoas, né? E preciso desmembrar dados, e preciso lembrar que quando eu tenho aula na faculdade, eu estou tendo aula da anatomia branca. Não é a anatomia do sujeito universal. Não existe o sujeito universal. E aí quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro Ginecológicas, eu dei com a figura, para mim foi muito assustador, assim, descobrir a história do pai da ginecologia, né, o James Marion Sims, que fazia experimentos em corpos de mulheres negras, sem anestesia e, o pior, sem o consentimento delas. E eu sei que você também é uma mulher do enfrentamento, que pensa na sua prática diária, tanto no consultório como junto das mulheres que te procuram, que você é alguém que pensa em cronogramas para a liberdade, né? E vou pensando também nesse seu trabalho como amamentação negra. Então, quais são as questões que você considera mais cruciais para o desenho desse cronograma para a liberdade, para desenhar práticas de enfrentamento ao racismo no âmbito da assistência à saúde mental e à saúde da pessoa gestante? Eu fiquei lembrando de um episódio do Projeto Quirino, que ele fala: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Então eu acho que o topo 1 do cronograma é o que a gente faz entre a gente, eu acho, sinceramente, porque ninguém vai fazer pela gente, né? Tipo assim, o que cada uma que aprende passa para a próxima, ou chama a próxima para fazer junto, ou o quanto que a gente se acolhe entre a gente, não numa ideia romantizada, porque eu também tenho um pouco de medo disso, eu vejo isso muito no consultório, numa ideia de que então porque somos todas mulheres e todas mulheres pretas seremos sempre amigas e maravilhosas e vai dar tudo certo. Não nessa ideia, mas numa ideia de que a gente pode até não ser próximo, a gente pode até não ser amiga, mas a gente está no mesmo barco, né? E eu acho que quando você tá ali, você já tem esse conhecimento, você traz alguém, você empresta isso que você vai fazer no canal, que é você levar esse conhecimento para outras pessoas terem, porque eu acho que às vezes, principalmente para quem já pesquisa muito, a gente fica com uma impressão de que isso que a gente sabe é pouca coisa, todo mundo já sabe. E na verdade, sei lá, ano passado, quando eu fui com a Tia Coa, fui online, na Semana da Amamentação Negra, a gente fez uma palestra para a Federal da Bahia. E a gente fez essa palestra e tinha uma menina, sei lá, 23 anos, residente, uma criança, fono, e ela tava deslumbrada com o que a gente tava falando, ela nunca tinha ouvido aquilo, era uma menina negra. E aí eu falei pra ela, todo ano, quando chega agosto, eu lembro que o que a gente faz ainda é muito inédito. E quanto mais a gente vai falando, mais gente vai se somando pra falar sobre isso, né? Se a gente pensar, isso foi 2018 que a gente se conheceu. Quanta coisa que andou de 2018 pra cá, e que já tinha andado antes de 2018, com certeza, mas que eu acho que a gente vai perdendo a gente vai se exigindo muito, né? De precisar construir esse cronograma e já chegar nele no final e não pensar que a gente está aqui, né? O Lacan fala que a gente tem 3 tempos. É tempo de ver, instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. A gente ainda está em instante de ver. Né? A gente ainda está em instante de ver.
Então, eu acho que a gente não vai chegar ao momento de concluir. E se a gente pensar, a branquitude ainda não chegou nem no instante de ver, muitas vezes. A gente já está pedindo que eles cheguem no momento de concluir. Eu queria muito que eles estivessem lá mesmo. E às vezes eu me estresso muito, e é isso, faz parte. Eu acho que também tem esse outro pedaço do cronograma, que é, na hora que você se põe para o enfrentamento, você se põe numa posição que você está muito vulnerável, né? E se você não fizer o seu passo 1 do cronograma, que é ter os seus, você fica muito sozinha, né? Nossa, que sensacional. Isso é muito sensacional. Isso que você falou me dá a pensar várias coisas. Quando você começa desse estado de falar sobre esse estado de falta, eu me sinto nesse lugar e acho que só recentemente eu fui entender que isso era um efeito do racismo também. É verdade. Então, quando você fala, a gente sabe de muita coisa e a gente já fez muito, eu acho que é uma informação que precisa ser repetida. E depois, eu acho que a ideia de fazer a informação circular nos dá a oportunidade de pensar na comunidade como essa comunidade que partilha e ultrapassa também, em alguma medida, a noção de raça, né? A coisa do essencialismo, nós, pessoas negras. Eu acho que a gente se pensar como raça é necessário, é mandatório, porque existem coisas, violências que nos alcançam de modo prioritário. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um entendimento de comunidade que é a comunidade da diferença, né? Todas as pessoas juntas partilhando desse cronograma, né? Sem dúvida. O que eu acho que muda, né, quando você está pautando o racismo, no enfrentamento disso, porque eu precisei durante muito tempo pensar se o que eu fazia era ativismo, porque eu nunca fui ativista no senso do, sei lá, na estética do que eu sabia que era ativismo. Eu nunca participei de grupo estudantil na faculdade, então eu achava que eu não era ativista. Aí, minha supervisora, que é uma mulher branca, falou pra mim, mas você não tem motivo nenhum pra falar de amamentação. Aí eu fiquei pensando, vou chorar. Vamos chorar. E aí eu pensei, é verdade. Não tem razão nenhuma, é verdade. Isso é ativismo, então isso que a gente faz também é ativismo, isso também tem um lugar. Não que eu não entendesse que isso tem um lugar, mas eu acho que nesse sentido, para esse trampo, aí eu acho que a gente volta para um essencialismo racial mesmo, sabe? Porque o que eu vejo, principalmente no coletivo de médicas negras, que eu escuto na real, né, porque eu não sou médica, que cada vez que elas vivem uma experiência racista, elas compartilham. E aí, cada uma vai ajudando a outra a responder melhor numa próxima. E numa próxima, e numa próxima, e numa próxima. E ao mesmo tempo também tem aquilo que eu estava até comentando antes da gente começar a gravar, que é nítido para mim, hoje, os convites que eu recebo para falar das coisas que eu falo, que vêm de equipes que são formadas por pessoas negras. Isso não é aleatório, né? Saca? Então, tipo, você vem falar no podcast X, no canal, numa entrevista não sei aonde, chego um saco que o produtor da equipe é um cara preto, que a produtora da equipe é uma mulher negra que chegou em mim por isso. Ela não vai ficar em mim por causa disso, né? Porque se o trampo não for bom, você não vai curtir, não vai ficar ali. Mas isso abre uma porta que alguém que está olhando para isso. As outras pessoas, elas vão olhar na medida em que a gente mostra. E vão olhar a depender do tanto que ela está disponível para olhar e tal. Então eu acho que tem uma coisa que nesse sentido, acho que eu partilho muito de uma coisa que é o comum da diferença, que o Emiliano, que é um amigo que você conhece, fala muito, que a gente não pode partir para um essencialismo racial, mas eu acho que este acolhimento do eu conto a vivência e você é a pessoa que sabe que aquilo é racismo, sem eu precisar te dizer que aquilo foi racista, que essa experiência que eu vivi foi racista, é muito mais fácil, né? Porque na hora que a gente sobe no palco e vai falar da Serena Williams, a gente ainda precisa contar e provar para as pessoas que o que aconteceu foi racismo, não foi só uma má assistência.
Isso aconteceu com ela por este motivo. E a gente ainda vai escutar. Ah, imagina. Eu também, né? Cada coisa. Recente, a Jaque Conceição, não sei se você conhece, que a Jaque é uma antropóloga, psicanalista, que coordena o coletivo de Jeje, que tem vários cursos online e tal. E ela mudou para Floripa. E ela tinha comprado um pacote de depilação a laser. E aí, não sei se você sabe, mas depilação a laser ela é uma coisa bastante específica para pele negra, não é o mesmo aparelho que se usa para pele branca, porque pode queimar, várias pessoas já sofreram acidentes por conta disso. Ela tinha comprado o pacote aqui, mudou para Floripa, chegou lá, tem máquina em Floripa. Na mesma rede, uma franquia. Não tem a máquina específica? Não tem a máquina em Floripa. No estado inteiro não tem uma máquina para pessoas de pele negra. E aí ela faz um furdunço na internet por causa disso, fazendo uma denúncia, como que isso tem a ver com uma segregação racial, né? Você está partindo do pressuposto que não tem pessoas negras, você diz que o seu business ele só atende branco. Não é bem isso, tem que pensar a oferta, a demanda, não sei o quê. Isso cresce, toma uma proporção no LinkedIn, as pessoas estão comentando, aí vem um monte de gente branca, em sua maioria, comentar como ela estava se aproveitando dessa situação para lacrar. Então, você viveu a violência, você precisa explicar para o outro que você foi violentado, você ainda precisa fazer uma força que é para provar que é violência mesmo. Então, você não precisar passar por essa etapa é muita coisa, né? Que é tipo isso, eu não preciso passar por essa etapa aqui nessa relação. Vou passar por outras coisas nessa relação. Não é que ela é idílica, nada acontece, é tudo sempre maravilhoso. Não é, mas é isso aqui nessa relação tá posto. Isso aqui a gente tem em comum. Não acho que a gente tem em comum com todas as pessoas negras, porque a gente também está falando de um letramento e que a gente também sabe que efeito do racismo é a gente nem saber às vezes que a gente é negro, né? E não saber reconhecer o que é racismo e quais são as microagressões e tal. Mas eu acho que em algumas relações que eu entendo que são as que a gente precisa manter, construir e fazer um esforço para criar são essas relações que vão dando uma puta sustentação pra gente nessa prática cotidiana, né?